Em entrevista ao Canal Livre, o ex-presidente Michel Temer defendeu uma pena mais branda aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para ele, é preciso ter uma dosagem a excessos, como os 14 anos de prisão à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Ela escreveu com batom "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. A punição realmente foi merecida, houve agressões as mais variadas, então punição teria que haver. Agora, discute-se isso. Bom, a pena foi exagerada. Quem deve resolver isso? A meu modo de ver, o próprio Supremo Tribunal Federal. Porque se o Supremo responder, e há meios e modos de você acionar o Supremo Tribunal Federal, de maneira a que aquela pena que é de 14 anos passa a ser de 2 anos e meio, ou 3 anos, ou então já cumpriu a maior parte da pena, ou então transforma em penas alternativas. Daí sim, você resolve o problema sem ter um conflito com o Congresso Nacional. Depois de mais de 2 anos, o STF já responsabilizou mais de 900 pessoas pelos atos de depredação na Praça dos Três Poderes. Para Michel Temer, no entanto, as condenações não deveriam estar no Supremo Tribunal Federal, mas em instâncias menores. Pessoalmente, eu acho que seria mais lógico que viessem para o primeiro grau, não é? Pelo menos na lógica jurídico-constitucional, né? Eu acho que seria mais lógico que viessem, mas nós temos a decisão do Supremo. Sim. Durante o mandato, em 2017, o ex-presidente da República também enfrentou uma grave manifestação em Brasília. Comandado por forças sindicais, o protesto terminou com pelo menos 6 ministérios depredados, sendo alguns incendiados, alguns pontos desses prédios incendiados. Mesmo diante dos danos, Michel Temer avalia que o 8 de janeiro foi bem pior, claro, uma vez que houve, segundo ele, agressão ao Estado Democrático de Direito. De franqueza, um pouco mais grave, porque aí era uma agressão ao chamado Estado Democrático de Direito, né? Por exemplo, os parlamentares, que têm realmente liberdade plena, mas eles não podem violar o texto constitucional. E o texto constitucional determina a absoluta impossibilidade de atos que violem ou que tentem derrubar o Estado Democrático, não é? E, neste caso, o objetivo das lideranças desses movimentos, certa e seguramente, era de derrubar o Estado Democrático, né? Foi um pouco diferente, com uma certa gravidade maior. Bem, tem gente questionando aqui, por que é que o Michel Temer de repente apareceu? É uma entrevista concedida ao Canal Livre, que é um programa super tradicional aqui da Band, que vai ao ar todo domingo à noite e tem reapresentação hoje, depois do Jornal da Noite, inclusive aqui na Rádio Band News FM. E o Michel Temer, essa entrevista foi gravada, e agora ele não foi localizado por alguns articulistas que estão tentando entrar em contato com ele, Megali, para falar sobre uma outra articulação, que seria... Por meio de um artigo, curiosamente. Uma articulação por meio de um artigo, publicado no Estadão. A Carla que me chamou a atenção para esse artigo, eu não tinha lido, em que ele propõe a redefinição da direita brasileira, porque a direita brasileira virou o bolsonarismo, E certamente o bolsonarismo não é um movimento que combina com uma direita liberal, com, enfim, uma direita democrática. Então essa é a proposta do Temer. A redefinição da direita que foi fagocitada pelo bolsonarismo, aproveitando a ausência do seu maior líder, o próprio Jair Bolsonaro, e sem o radicalismo que marca o movimento. Sem Carla Zambellis, com nomes mais equilibrados, com nomes que entendam a política um caminho legítimo para melhorar o país, tudo que o bolsonarismo não tem. E aí, obviamente, os bolsonaristas estão furibundos, O Van Garten se manifestou, enfim, ninguém gostou muito daquela ideia, obviamente, são os protagonistas. O termo usado pelo Van Garten foi: a usina de votos é Bolsonaro. Porque a ideia do Michel Temer é que principalmente os governadores, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e outros governadores, Eduardo Leite também, se coloquem como candidatos para 2026, sem atacarem-se mutuamente. E aí, mais para frente, se decide quem é que vai ser o candidato, uma espécie de, votação. E aí eles decidem quem vai ser o candidato da centro-direita. Sem Bolsonaro, sem o bolsonarismo. Será? Talvez o Van Garten tenha razão. Hoje, a usina de votos é Bolsonaro, é fato. Mas será que a direita não consegue se organizar sem uma liderança que ofereça à população remédios que não funcionam durante uma pandemia, sem um cara que a cada entrevista coletiva ameaça quebrar a cara de alguém e joga
os seus seguidores, né, os seus apoiadores contra as instituições brasileiras, que prega por um golpe de Estado, que tentou um golpe de Estado, que oferece cloroquina para a EMA, que prega contra a vacinação. Será impossível? É um cenário desolador, se a direita brasileira se resumir a isso, né? Esperamos que não. A proposta do Temer é interessante, vale a pena ser lida e acompanhada de perto.